Oi pessoal, professor Demis aqui falando, e nessa aula nós vamos discutir as propriedades da energia e o calor, parte da história da física que ela vai tratar de como foi denominada a energia, onde surgiu essas propriedades, esse conceito de energia, de trabalho, e também a ideia do calor, de onde surgiu e quais são as contribuições, a evolução que a física teve a partir do conhecimento melhor sobre a propriedade do calor. Então vamos começar a entender o contexto da época. Na última aula, nós discutimos como Newton revolucionou a ciência e a física através da explicação de alguns fenômenos físicos. A principal, na época, no caso, era a questão, as leis de Newton, que explicavam, entre outras coisas, a questão de como o universo funcionava e o mundo aqui físico. Inclusive, ele fez uma relação entre o nosso mundo e o sistema solar, no caso, as propriedades físicas. E então começaram a discutir outras propriedades do movimento, algumas concepções em que as leis de Newton não se mostravam muito claras. Entre elas é a questão da conservação do momento, ou melhor, a quantidade de movimento. Então se tinha uma relação queria-se ter uma relação entre massa e velocidade. Galileu já tentar explicar alguns tipos de relação de força. Ele achava que a força de um corpo poderia ter uma relação entre a massa e a velocidade. Só que aqui a gente não está querendo entender as propriedades de força que já estão bem definidas com as leis de Newton, e sim sobre a propriedade da conservação do momento. Nós sabemos aqui que a conservação do momento está relacionada com a massa e a velocidade do corpo. Mas um dos caras que tentou explicar melhor o conceito, conseguiu deduzir melhor um conceito sobre as propriedades da conservação do momento, que vai ser importante para a definição posteriormente da energia mecânica, foi o Hooke. Você já deve lembrar que o Hooke era contemporâneo de Newton, um dos principais rivais de doutrinas, né, da física, era o Hooke, e ele fez muitas contribuições importantes. Uma dessas contribuições foi fazer essa relação entre a conservação do momento. Outra figura importante da época foi o Leibniz. Ele é proeminente polimata, filósofo alemão, e a figura central da história da matemática. Você já deve conhecer ele bastante sobre a questão do cálculo, que na época também ele desenvolveu o cálculo, que foi na mesma época de Newton, né? E ele foi importante aqui nessa parte do conceito do que é energia, porque ele vai falar uma coisa sobre as propriedades do corpo. Então, o Newton ele já tinha falado sobre a questão da inércia, mas ele não explicava por que o corpo ele ia continuar em movimento, retilíneo uniforme, quando estava em estado de inércia. E o Leibniz, ele vai tentar fazer o quê? Ele disse que o corpo ele iria continuar em movimento porque dentro do corpo existiria uma espécie de força interna. Essa força interna faz com que o corpo continue em movimento. Então ele foi uma maneira de tentar explicar o conceito da inércia. Ele vai dizer que essa força interna é característico interno da própria matéria, ou seja, toda matéria teria essa força. E aí ele vai fazer uma relação sobre as forças elásticas, nas colisões elásticas, né? Ele diz que na colisão elástica, essa força interna ela é passada de um corpo para o outro, E ele também dizia que com o tempo essas forças elas iriam se acabando e que Deus tinha que renovar as forças do universo. Não é uma propriedade do momento, mas ele disse que com o tempo vai se esgotando e que Deus tinha que ficar alimentando essas forças para ela não se acabar. E aí ele fez ele disse que essas propriedades também estavam em todo o universo. Ou seja, ele estava agora tentando entender como é que um corpo, as causas de um corpo do movimento, tirando também um pouquinho da ideia, tentando explicar um pouquinho das ideias das leis de Newton. Outra figura importante para a gente entender aqui foi do Bernoulli.
O Jean Bernoulli, você já conhece bastante ele é a teoria dos fluidos, mas ele também fez outras contribuições na física. Além de matemático e físico, ele era membro de uma famosa família de matemáticos, tido na história da hidráulica como responsável pela dedução do famoso princípio de Bernoulli para fluidos em movimento, fundamental para o desenvolvimento da hidrodinâmica. Ele é filho de um famoso professor de matemática e física da Suíça, e este por 10 anos foi professor na Holanda. O Jean Bernoulli, entre 1720 e 1730, ele fez alguns argumentos sobre a propriedade da colisão inelástica. Ele fala que a colisão inelástica ele funcionava como se fosse molas, onde depois de comprimida, ele tinha uma espécie de força que não deixava o corpo voltar ao seu estado natural. Aqui, pessoal, vai ter alguma característica já da energia potencial. Ou seja, ele dizia que o corpo deformava, tinha uma vontade, não, tinha uma tendência de voltar, mas ele era impedido de voltar aqui. Então aqui ele já começa a falar sobre, parcialmente, né? Ele não tinha o termo ainda de energia potencial mecânica, mas ele já tende a falar sobre essa energia aqui. E depois vocês podem olhar a biografia do Bernoulli. Ele é bem interessante porque ele era muito arrogante. Ele era um dos físicos muito arrogante. O filho dele, por exemplo, ganhou um prêmio científico, que ele ganhou também na época, e ele expulsou o filho dele. Foi com muita raiva porque o filho dele ganhou também um prêmio que ele também tinha ganho. E o pai dele também era um professor muito reconhecido também. Então ele era bastante arrogante, mas também ele fez muitas contribuições aí para a física. Outra figura bastante importante aqui da termodinâmica e da energia, da definição de energia, foi aí o Coriolis. Ele era professor de análise geométrica e de mecânica geral. Ele é conhecido principalmente pelo teorema da mecânica, que levou seu nome da força inercial Coriolis, que corresponde a uma lei da cinemática. É simplesmente, pessoal, ele foi o cara que conseguiu fazer já uma relação entre a força e o deslocamento do corpo. É aquela nossa famosa fórmula do trabalho. Aqui a gente não tem ainda a função aqui trabalho, porque ainda não estava definido bem o termo trabalho de um corpo. Ele só mostrou que em algumas situações de forças conservativas, nós tínhamos uma relação que permanecia em alguns sistemas constante entre a relação de força e deslocamento. E aí ele mostrou através dessa integral que existia uma relação em algumas propriedades do corpo. E também sobre a questão da variação. No caso aqui, nós sabemos a questão da variação da energia cinética, né? Já nós conhecemos sobre a variação da energia cinética. Mas não tinha ainda a definição de energia. Mas ele falou sobre algumas propriedades aqui de massa e velocidade, que permanecia constante utilizando essa integral. Para a gente entender agora um pouquinho melhor sobre a questão da termodinâmica e como surgiu o conceito de energia, interessante a gente já falar sobre a teoria atômica da época, entre século XVII e século XIX. Quando a gente fala de teoria atômica, um dos caras mais importantes, um dos físicos mais importantes, é o Boyle, que ele trabalhou a questão dos gases, né? Então, o Boyle, ele era um cientista fantástico, ele descobriu muita coisa, entre elas a lei dos gases, que tem o nome dele no caso. Ele trabalhou com alguns componentes químicos como o ácido, ele fez o melhoramento da bomba de vácuo, ele melhorou o termômetro de Galileu. Galileu foi um dos primeiros a criar uma espécie de termômetro. Não era um termômetro,
porque ele não media bem a temperatura, ele só verificava se um corpo estava mais quente ou mais frio, né? Menos quente, né? E ele descobriu a acetona, ele conseguiu isolar o hidrogênio, ele conseguiu provar que há uma mistura e dentre outras coisas. Ele utilizou das teorias de Bernoulli e em 1733 ele conseguiu fazer alguns cálculos relacionados com os gases, né? E ele já fazia uma relação entre a questão do calor e do movimento interno do gás. Ele já havia notado que existiria uma relação entre as propriedades do gás com a respeito do calor. Mas lembrando que até agora não tinha ainda bem uma definição coerente do que seria o calor. Para entender bem as propriedades do calor e também da temperatura, é um cara também que foi fundamental, a parte atômica, foi o Dalton, né? O Dalton a gente já conhece bem desde o ensino médio, das propriedades do que é o átomo, né? E ele falou das propriedades de um corpo. Então, para ele, o que é um corpo aí? Como é que é feito o corpo? O que é o átomo, né? Eram elementos que eram feitos de partículas minúsculas chamados átomos, né? Todos os átomos de um dado elemento são idênticos. Os átomos de um dado elemento são diferentes das de qualquer outro elemento. Os átomos de diferentes elementos podem ser distinguidos uns dos outros por seus respectivos pesos relativos. Átomos de elemento podem combinar com átomos de outros elementos para formar compostos. Um determinado composto tem sempre a mesma relação do número de tipos de átomos. Também fala que os átomos não podem ser criados, divididos em pequenas partículas, nem destruídos em processos químicos. Uma reação química simplesmente muda a forma como os átomos são agrupados. Uma curiosidade aqui é que o Dalton ele não acreditava no que o Avogadro falava. O Avogadro falava que existia um número constante em determinado volume de átomos em um gás. É o número do Avogadro, né? E ele não acreditava nessas propriedades do Avogadro, né? Uma curiosidade aqui. Estava errado aí, né? Outra figura também importante para a gente compreender é o do Maxwell. Do Maxwell, ele é bastante conhecido sobre das teorias do eletromagnetismo, mas ele desenvolveu também muitas teorias relacionadas com a termodinâmica. Ele foi um dos primeiros a falar sobre a teoria cinética dos gases. Ele diz que um gás ideal é constituído por um grande número de pequenas partículas, átomos ou moléculas que estão em constante e aleatório movimento. Essas partículas que se deslocam rapidamente e colidem constantemente umas com as outras e com as paredes do recipiente que contém o gás. Lembrando que nessa época, pessoal, do Maxwell, não se acreditava ainda da ideia do átomo. A ideia do átomo ainda era apenas uma teoria. Era uma teoria. As pessoas falavam que existiam essas propriedades, alguns cientistas, como o Dalton falou, né, que a matéria é composta de pequenas partículas indivisíveis e que elas tinham a propriedade de se agrupar e de se combinarem, né? Mas não tinha ainda como provar que o átomo existe. Não tinha ainda como provar como existe. Maxwell, estudando as propriedades dos gases, ele fez uma teoria cinética dos gases e a teoria dele dizia que o átomo existe. Ou seja, a teoria do Maxwell só era válida se o átomo existisse. E ele dizia que esses átomos, o Dalton mostrava a questão do agrupamento. Já o Maxwell, ele disse que num gás existia um movimento aleatório dessas pequenas partículas, que eram átomos ou moléculas. Mas a sociedade ainda não tinha aceitado bem tanta definição, imagina também a teoria cinética dos gases, né? Outra figura importante para entender a propriedade dos gases foi o Boltzmann. O Boltzmann, ele conseguiu evoluir a teoria de Maxwell. Olha aí a responsabilidade, né? Ele conseguiu aprofundar as teorias de Maxwell.
Mas para aprofundar as teorias de Maxwell, ele teve que usar muito da questão da teoria cinética dos gases e a questão da estatística, da física estatística como assim, né? E aí, se a teoria do átomo ainda não estava nem aceito bem, e depois a teoria do Maxwell sobre as propriedades atômicas também dos gases, também que já não era muito aceito, porque o átomo, que é a essência da teoria cinética, não estava aceito. Imagina de Boltzmann, que tinha que utilizar muito da física estatística na época, do movimento aleatório. E entre elas, que nós vamos discutir em aulas futuras, sobre o conceito de entropia. O conceito que a gente sabe que é o conceito do caos, né? Do caos. E aí, aí que o pessoal não conseguiu aceitar as teorias de Boltzmann. E o Boltzmann, inclusive, ele entrou numa depressão muito grande porque a sociedade não aceitava o seu estudo científico. Inclusive, ele veio a cometer suicídio por uma depressão possivelmente causada por essa raiva que ele tinha de não ser entendido pela sociedade. A sociedade não conseguia acreditar nas suas teorias, certo? Então, pessoal, nossa primeira parte aqui. E agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa aula.